Título da mensagem hoje: poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos. Hoje, domingo, 27 de novembro de 2011. Diz assim a palavra do nosso Deus em Mateus 22, 14. Versículo 14 do capítulo 22 de Mateus. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar a Jesus? Senhor Deus, obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa. Casa esta hoje de oração, casa que apruma o caído, levanta, põe em pé, para que erga a cabeça e recomece. Na Tua igreja, Senhor, que somos nós vemos isso claramente, a Tua mão amparadora, a Tua mão resgatadora, a Tua mão auxiliadora, nos momentos aflitivos, de tribulação, momentos não tão bons, o Senhor sempre está presente. Afinal, o Senhor nos garante que Tu és o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que não frustra, o Deus que não nos entristece jamais, sempre está presente. E Ele está nesse momento, aqui, agora, se alegrando com as vidas que aqui estão, as vidas que estão ouvindo e vendo também pela internet. Que esta palavra produza frutos doces, suaves, gostosos, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, hoje e para sempre. O povo que assim crê, diga amém, amém. Dê ao Senhor isso, uma linda salva de palmas. Glória a Deus, glória a Deus. Chegaram exatamente na hora da palavra. Glória a Deus pela chegada de vocês. Vamos fazer uma comparação. E eu gostaria que você meditasse e refletisse comigo nessa comparação. Quem aqui tem uma família? Todos nós aqui temos uma família, né? E se nós não temos, estamos sozinhos, ou somos sozinhos, nós viemos de uma família, né? Ou, se estamos sozinhos, neste momento, nós almejamos constituir uma família, não é? Afinal, se a pessoa está sozinha, isso é horrível. A gente quer ter um companheiro, uma companheira, quer ter um filho, né? É muito ruim estar sozinho, por isso nós gostamos de viver em família. E eu gostaria que você começasse a pensar no que eu vou começar a dizer para você agora. Você que tem um pai, uma mãe e vive numa casa onde tem irmãos. De repente você não tem só irmãos, pode ser que a tua sogra more junto, ou um cunhado, ou um primo, uma prima, uma sobrinha. Digamos que a sua casa seja assim um pouco, né, lotada de pessoas. Ou então você tem mais 3 irmãos, 4 irmãos. Você não tem na tua casa alguém que seja o mais nervosinho? Aquele um pouquinho mais exaltado? Você não tem na tua casa aquele que parece que absorve tudo? Pode pisar no calo dele, pode tirar a mistura do prato dele, ele não liga para nada, para ele está sempre tudo bom. Você não tem aquele que é amigo de todos? E você tem aquele que não é amigo de nenhum. Não é verdade? Nossa família é assim, amados. É assim. Deus nos plantou numa família que é assim por natureza. E essa é a natureza da nossa família. Uns são de uma forma, outros são de outra. Se você tiver 15 pessoas dentro da sua casa, os 15 serão diferentes. Se você tiver 100, os 100 serão diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos numa casa onde nos reunimos, que é a igreja de Cristo, que somos nós. Igreja somos nós, amados, tá? Igreja não são 4 paredes. Eu sempre oro dessa maneira. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Não, Ele habita aqui. Por isso somos nós a igreja de Cristo, tá? Então vamos continuar meditando. Deus nos coloca numa família espiritual, tá?
onde nós temos o irmãozinho débil na fé, temos o irmãozinho nervosinho, temos o irmãozinho alegrinho, temos o irmãozinho que é um pouco mais difícil de falar, o outro que é mais fácil, o outro que liga, o outro que não liga, o outro que você falar bom dia, tudo bem, se você não falar, tudo bem também. Que lindo, que maravilhoso. Assim é uma igreja também, amados. A única diferença básica, há outras diferenças, mas a principal é que nós não vivemos debaixo do mesmo teto todos os dias, e nem vemos as pessoas todos os dias. Essa é a diferença principal. No mais, vamos começar a comparar a nossa família com a família espiritual, e a gente vai ver que, para não ficar só na boca aquela frase que eu já ouvi muitos pregadores falarem: ah, a tua casa é uma extensão da igreja e a tua igreja deve ser uma extensão da sua casa. Sim, eu concordo com essa afirmação, deve ser mesmo. De que você não tenha uma cara na sua casa, onde você tem os seus problemas diários, né? E aqui dentro da igreja você ter uma outra cara, um outro comportamento. Afinal de contas, isso se chama hipocrisia, né? Às vezes a gente nota isso muito facilmente nos filhos. Os filhos, na hora que a gente chega em casa, falam: bonito, né, pai? Você prega lá, legal, né? Fala com os irmãos em Cristo, e aqui em casa você dá bordoada na mãe, né? Lá todo mundo diz que isso é uma maravilha, ou diz, né, para a mulher: nossa, lá você está com sede e tal, chega aqui em casa, olha que exemplo. Amados, os filhos são um reflexo impressionante daquilo que nós vivemos. Nós somos seus modelos, né? Amém? E como é que Deus escolhe essas pessoas? Como é que Deus... será que ele vai pedir o currículo de cada um? Na hora que Deus plantou nessa família, Ele antes quis saber em que família Ele ia te colocar? Não, Deus determinou em que família você iria. Deus, na sua soberania absoluta, falou: não, filho meu, Rodrigo, você vai nascer na casa onde seu pai vai ser o Gilberto e a sua mãe vai ser a Cláudia. Rodrigo, você vai congregar numa igreja levantada por Jesus, onde o pastor lá é o Canai, onde há irmãos que são tal e tal. Deus determina isso na sua soberania. Então Deus não pega o currículo de ninguém, Deus não escolhe ninguém pela altura, pela força, pela cor dos olhos. Deus, amados, Ele não reuniu alguns conselheiros e aí viu o mais votado para colocar na igreja A, B ou C, ou para colocar na família A, B ou C. Então nós devemos acatar esse Deus soberano, e começa pelo pastor dentro de uma igreja e vai até o pai e a mãe dentro de uma casa. Deus me deu esse filho, Deus me deu essa ovelha, Deus me deu o privilégio e a honra de poder orientar, conduzir, aconselhar esta ovelha. Deus me deu esse amor para eu dar para esse meu filho na jornada de vida que ele vai ter sobre essa terra. Olha que responsabilidade, que comprometimento que você deve ter e eu, como pastor dentro de uma igreja, devemos ter. Amém? E como foi que Deus fez esse processo todo? Como é que Deus foi definindo isso? Porque se nós formos para a Bíblia, e nós devemos ir para a Bíblia, nós vamos ver que Deus pegou pessoas sem capacidade à primeira vista, com a nossa análise humana. Deus pegou analfabetos, Deus pegou mentirosos, Deus pegou prostitutas, Deus pegou pessoas, para não dizer estranhas ou esquisitas. Mas foi Deus quem levantou essas pessoas. Ele selecionou segundo o seu coração e não segundo a capacidade do homem. Por isso hoje se questiona muito, né? Por que o fulano de tal está fazendo tal coisa? Por que a Maria foi escolhida para realizar tal tarefa? Às vezes dentro das casas, né, há um certo ciúme de um filho, de um irmão para com outro, né? Ou às vezes a mãe fala assim para o marido: você protege mais o Zé do que o João.
Às vezes o João fala assim, tá vendo, você, José, é mais querido pelo papai do que eu sou mais querido pela mamãe. Olha, eu estou continuando fazendo você refletindo, colocando de um lado a tua casa e do outro lado a igreja, né? Então Deus, há uma citação que não é de Deus, mas é verdadeira, que Deus não escolhe, amados, os capacitados, ou aqueles já prontinhos na forma. Não, Deus capacita quem Ele escolhe. Então, se o filhinho às vezes é um pouquinho da pá virado dentro de uma casa, amados, o pai e a mãe deram educação para ele. Vai chegar uma hora que ele vai desvirar essa pá. Eu, como pastor, não posso escolher que ovelha que vai sentar nessa cadeira, amados. Não posso, porque quem traz é Deus. No original grego diz que ele arrasta os seus átrios. Agora, se foi Deus que arrastou para os seus átrios, quem sou eu para tirar essa pessoa de dentro da igreja? Ou quem é você como pai e mãe para botar o seu filho para correr para dentro de casa, para fora de casa? Há uma outra citação, né, comparada com essa daqui, que muita gente diz que está escrito na Bíblia, né? E não está. Não cai uma árvore, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. É pura verdade. É pura verdade. Assim como essa afirmação também é verdade. Mas não é bíblico, não está escrito na Bíblia. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com aquilo que a gente fala que está escrito. Então, é verdade? É verdade. Deus está capacitando pessoas. E como é que Deus faz esse processo? Porque às vezes a gente olha para as pessoas, olha para o nosso filho meio tortinho, olha para a ovelhinha que parece que mais causa problema do que qualquer outra coisa, né? E aí Deus nos remete a 1 Coríntios 1, 26 a 29. Olha só como Deus faz isso. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ele chama até nobres de nascimento, chama também alguns ricos, tá? Nada contra eles, nem esses muito poderosos também não. Mas ele diz, não chama muitos. Mas não chama muitos. 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. De repente a gente olha para um cidadão cheio de piercing, cheio de tatuagem, cheio de cara feia, cheio de coisas, né, estranhas entrando por aquela porta, a gente, coisas loucas desse mundo, amados. Você não sabe como é o coração dessa pessoa, nem eu sei, nem eu. Há muito julgamento hoje, pelo simples fato de olhar para alguém. Deus nessa noite está nos alertando a isso, né? Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. O que é isso daqui? Você já foi humilhado, envergonhado, desprezado? Às vezes, amados, há pessoas que estão num cume, são príncipes, reis, governantes dessa terra. Deus pode fazer isso. Quem estava aqui em cima, trocar com quem estava aqui desprezado, humilhado, envergonhado, e virar a história da sua vida. Deus pode. Deus pode. 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por isso que Deus não está nas situações orgulhosas desse mundo, amado. Porque há muitas pessoas se vangloriando, ou seja, glória para si próprio, isso é vanglória, tá? Menos. Deus nos chamou para outra situação, tá? E como é que foi esse processo, pastor? Esse recrutamento e essa seleção, se assim podemos dizer. Eu já disse, né, que Deus capacita quem Ele escolhe. Então, como é que Ele fez isso? Vamos acompanhar? Mateus 4, 18 e 19. Caminhando junto ao mar da Galileia, veio 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Tem que ir atrás de Jesus, amados, fazendo o que Ele manda e ponto. Deus disse assim, vinde após mim. Então é para a gente seguir Jesus.
Atenção, igreja. É Deus quem nos faz pescadores de homens, e não os homens. Porque há uma situação assim, digamos, um pouco interessante, para não dizer outra coisa. Porque parece que é o homem. Se não for o homem à frente, você não consegue galgar algum posto. Então, é Deus quem nos faz como pescadores de homens. Os homens são, sim, usados por Deus para esse fim. Então Deus inclina um coração, se preciso for, da vontade dele, para você ser honrado. É assim que Deus age. Mas nessa caminhada, nessa jornada, há os seguranças de Jesus Cristo, querendo nos moldar segundo a sua semelhança, e não a semelhança de Deus. Eu costumo dizer que aquelas pessoas que andavam com Jesus, quando Jesus ia num centro, e aqueles homens, né, os apóstolos, os discípulos, iam cercando Jesus, porque as multidões queriam tocar em Jesus, queriam pegar em Jesus, porque nessa altura Jesus já tinha fama. Todo mundo já sabia que Jesus curava, Jesus ali orava e as situações aconteciam. Jesus ressuscitava, Jesus expelia demônio. Então onde Jesus passava, todo mundo queria estar perto. E os seguranças de Jesus mandava: afasta, afasta, afasta. Algumas pessoas e alguns líderes querem o convertido 100% santo. E nós não somos 100% santo, amados. Não somos. Deus te trouxe essa noite aqui, primeiro, para você ter a certeza, a convicção de que você é amado e escolhido por Deus, com todas as imperfeições e defeitos que um ser humano, homem e mulher, tem nessa terra. Primeiro ponto é esse. E você precisa entender, e Deus precisa falar com você a respeito disso. Nós não somos 100% santos nas nossas atitudes, nas nossas ações e nos nossos comportamentos. Não somos igreja. Aqui não é a igreja perfeita de Cristo. Tá certo? Não é. Que todo mundo ouça isso muito claramente. Assim como na nossa família carnal, papai, mamãe, o cunhado, o irmão e tal, tudo mais, aqui na igreja não é diferente. Aqui tem os defeituosos também, e graças a Deus que tem, graças a Deus. Precisamos ser assim, como família bendita do Senhor. Esse modelo que querem impingir em nós, querem colocar em nós, é um modelo humano de um cristianismo decadente, onde tudo é perfeito. Se você tiver falta de dinheiro é porque você não tem fé. Isso é uma mentira. Há condições, há oportunidades, há situações, amados. Às vezes você não foi uma pessoa privilegiada lá atrás, privilegiado em modo de falar, você não teve oportunidade. De repente você nasceu numa família pobre, onde tinha que vender o almoço para poder jantar. Não tinha um tênis, o tênis era furado, o calçãozinho tinha um furo, a camiseta tinha um furo, não sei. Você não teve uma boa escola, não teve de repente uma boa alimentação, e isso refletiu no seu ser hoje. Aí Deus te pega e te coloca numa igreja para você ouvir isso, para você saber que, apesar de você não ter a capacidade que é dada aos homens aí fora, você é capacitado por Jesus Cristo. Senão a gente fecha essa igreja, amados. Não tem sentido de ser essa igreja, se a gente não ouvir isso de Deus. Porque se a gente for competir com o mundo hoje, nos dias de hoje, amados, nós tomamos de lavada. As pessoas hoje, no mínimo, têm 2 línguas fora o português, é espanhol e inglês, no mínimo. O que antes era o inglês como coisa, hoje no mínimo você tem que ter 2. Se você não tiver capacidade de interagir na internet, em redes sociais, em tudo quanto é situação de informática hoje, você está fadado ao fracasso. Você tem que ter um currículo muito bom para ser no mínimo analisado, no mínimo. Quanto mais ser chamado, que é um outro estágio. E como eu disse, esse recrutamento e essa seleção não é feito mais por homens para quem crê em Jesus. Então, o que você está esperando para dar uma alavancada na sua vida? Em todos os sentidos eu estou dizendo isso, tá? Não é só simplesmente espiritual, não.
profissional, na escola, como marido, como esposa, como filho. Temos muitos exemplos na Bíblia disso que eu acabei de dizer, que nós não somos perfeitos, amados. No Velho Testamento eu poderia citar dois grandes, Davi e o seu filho Salomão. Como esses dois pisaram na bola, meu Deus? Como? De repente, se esses dois estivessem numa igreja de hoje, já estariam fora da igreja. Certamente estariam fora da igreja. Um adulterou, colocou o outro para frente da batalha, mentiu, o outro dormiu não sei com quantas mulheres do povo ímpio, levantou postes ídolos para ficar cultuando em cima dos montes, coisa que abominava a Jesus, Deus, né? Não era na forma de Jesus Cristo, como Deus, levantava aquelas coisas estranhas porque eram os deuses dos outros povos. Salomão fez isso, bígamo, polígamo, 1000 mulheres. Fico imaginando se Salomão, bom, deixa para lá, vamos voltar para cá. Então as coisas que só por Deus para entender mesmo, né? Um homem ter 1000 mulheres, Jesus Cristo. Deus é a capacidade realmente, né, do seu povo. E vamos falar no Novo Testamento, já na graça do apóstolo Paulo. Imagina, amados, o apóstolo Paulo, quem viu Jesus face a face. E o apóstolo Paulo, amados, era colérico. Sabe aquele bateu, levou, falou, tomou, não leva desaforo para casa? Apóstolo Paulo. Imagina o apóstolo Paulo numa igreja de hoje. Tira esse pastor aí, quem vai falar agora sou eu. Por que é assim, pastor? Imagina. Não faria isso, porque ele é obediente, né? Olha, eu gostaria de abrir um parênteses agora com respeito a esse temperamento tão incompreendido. E ele vai fazer assim a diferença na nossa mensagem de hoje, que é o temperamento colérico, amados. Ele vai fazer a diferença. Como eu disse, nós somos falhos, nós erramos. Deus nos fez assim para compreendermos muitas coisas e caminharmos na sua direção, nos submetendo à sua ordem, tá? No Salmos 37, 23 e 24, diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, ou seja, no seu caminho fica feliz. Se cair, olha, amados, a condicionante, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Ah, quer dizer que o homem pode cair então? Cadê as igrejas que dizem que o homem não cai, que o homem não erra, que o homem não falha? Cadê? Deus não diz isso, amados. Deus diz que se o homem cair, ele não vai ficar prostrado, porque é o Senhor quem vai segurar ele pela mão. Veja Pedro, Mateus 26, 34 e 35. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí Pedro, né? Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todo mundo errou. Falaram uma coisa e fizeram outra. Que interessante. Mateus 26, 75. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Há muitas pessoas hoje, meus amados, de Deus, nesse momento, chorando amargamente, nas famílias, nas igrejas, se estão nelas ainda, né? Muitos não aguentaram essa intolerância dos seus líderes, irmãos, desses irmãos que necessitam de um amor manifestado para compreender esse cair. Deixa eu chamar um pouquinho a atenção da igreja. Aquele que está dormindo, diga amém. Ótimo, que está todo mundo acordado então. Glória a Deus por isso. Gente, a gente não pode acusar o nosso irmãozinho. Nós temos que ter amor pelo irmãozinho. Numa igreja fica muito fácil a gente fazer isso, né? De pôr na geladeira, não conversar com o irmãozinho, não chamar o irmãozinho para ver o que está acontecendo. Há líderes que não fazem isso.
quero dizer para a igreja que o teu pastor não é assim, tá? O teu pastor chama. Numa casa, fica difícil você pegar o teu travesseiro e ir dormir em outro lugar. Numa igreja é muito fácil você pegar as suas coisas, virar as costas e não voltar mais. Em casa, amados, a gente tem que olhar quem a gente fez mal e ter que conviver com essa pessoa. Ou vice-versa, tá? Numa igreja, se eu não quiser, eu não volto nunca mais. Para que eu vou olhar aquela carinha lá? Por que aquela carinha vai precisar olhar para mim? Precisa. Que família é essa, então, eu pergunto? Que família é essa? Viver de aparência? Numa casa você é obrigado a suportar, amados. E eu hoje vou um pouquinho mais longe na pregação. Seja, por enquanto, obrigado a suportar, porque vale a pena. Vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque Deus vê cada ato que você toma na sua vida. E mais do que ato, Deus vê o teu coração. Olha como a coisa é profundíssima. Você está crescendo como um ser. Eu não sei quantos aqui se dão conta de quantos já evoluíram como seres humanos. Puderam olhar mais nos olhos das pessoas, puderam ser inclusive, e aqui que está o âmago da mensagem hoje, amados. O cume, a parte principal, puderam ser mais tolerantes. Porque, olha, é como aquela piadinha, né? Senhor, me dá sabedoria, porque se o Senhor me der força, eu sou capaz de pegar na jugular e enforcar a pessoa. Não é verdade? Não é? Então nós aprendemos a ser mais tolerantes. Pessoas que agem assim e têm Jesus, sim, né? Essas pessoas que agem dessa maneira, de afastar, de não querer conversar, de fugir, de ignorar o irmão, de ignorar o pastor, de ignorar a igreja. Eu não quero questionar se elas têm Jesus, eu acredito que tenham sim, mas estão num modelo, numa caixa, numa forma que não é o de Jesus Cristo. Não é, definitivamente não é. É um modelo que julga, é um modelo que condena, é um modelo que expõe publicamente, é um modelo que acusa sem chance de defesa. Não pode, amados, um púlpito, um altar fazer isso, não pode. Eu vou mostrar para vocês, não está aqui nos versículos, porque eram muitos, mas eu vou dar referência. Por 26 versículos, amados, Paulo obteve a chance de defesa sem interrupção do rei Herodes Agripa II. O rei Agripa II chegou e falou assim: tá bom, Paulo, se defenda agora. Por 26 versículos, amados, isso está em Atos 26, a partir do versículo 1, mas ele começa a se defender no versículo 2. E vai por 26 versículos, amados, e o rei não interrompe ele uma vez. Aí depois ele interrompe no 28º versículo, que é o 27º, né, da contagem, para fazer uma observaçãozinha, e Paulo continua a sua defesa. Um rei da época, amados, dá chance para um eleito de Deus se defender. E às vezes as lideranças sequer recebem um cristão para falar. Um rei ímpio, tanto é que depois ele fala: olha, quase que você me persuade a virar cristão, né? Lembram dessa passagem? Se você continuar mais um pouquinho, me converte. O rei falou para ele. Jesus então nos ordena nessa noite que tenhamos essa tolerância, que nada mais é do que o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23, só para lembrarmos o que é isso, essa tolerância toda, é sermos amorosos, sermos alegres, termos paz uns com os outros, sermos longânimos, sermos bons, benignidade, sermos bondosos, bondade, sermos fiéis, fidelidade, sermos mansos, termos domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, a lei de Moisés. É isso que a gente está vendo ultimamente, principalmente nas lideranças de hoje, amados? Não é, né? Mas pastor, e se é joio? Se é filho da perdição, lobão mesmo,
O que fazemos? Afinal, pode ser que não seja, essas pessoas não sejam dos nossos, né, pastor? E aí, o que a gente faz? Compra uma espingarda e mata o lobo? Faz uma armadilha para ele cair? É interessante essa pergunta. Eu gostaria que você meditasse um pouquinho comigo agora. Você não tem fé para a cura? Tem. Você tem a fé e você ora, você crê na cura, né? Você não tem a fé que salva também? Tem. A fé que salva, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, essa fé que você precisa para cura, para salvar, vem de Deus. Você tem ela. Você não tem a fé que faz você experimentar as grandezas de Deus? Tem também. E essa mesma fé poderosa, extraordinária, que nós acabamos de falar aqui agora, você acha que deixaria você vulnerável à mercê do ímpio? Principalmente dentro da igreja, né? Como templo, onde se reúnem os seus filhos? Você acha que você ficaria à mercê, vulnerável, ali a toda prova, para que o ímpio fizesse alguma coisa com você? Pensa um pouquinho. Essa mesma fé tão grandiosa que você tem. Vejam um exemplo de como é bíblico isso que eu acabei de dizer. E agora vocês vão ter um ensino dos céus. Estão tendo até agora, mas vão ter ainda mais descortinado. Mateus 13, 24 a 30. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, ou seja, não é dormir de sono na cama, enquanto os homens dormiam, não ficaram vigilantes, atentos, veio o inimigo dele, semeou um joio no meio do trigo e retirou-se. Olha como o inimigo é. O inimigo é sorrateiro, o inimigo é dissimulado, o inimigo é vergonhoso, é mentiroso, é falso. Enquanto nós não estamos atentos, ele vem e planta o joio, ou seja, ele vem e planta a erva daninha. No meio da onde? Do trigo. Trigo o que é? Coisa boa, coisa de Deus. Plantação saudável, boa, que dá frutos, né? Olha que interessante essa parábola, né? E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio, junto ali, né? Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Aí os crentes acordaram, né? Senhor, o senhor colocou, fez a plantação boa, mas de onde vem essa semente maligna? Porque cresceu junto. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos lá e arranquemos o joio? Ó o bope cristão aqui, ó, armado até os dentes, o bope. Quer que a gente vai lá e... Tem bope cristão dentro das igrejas hoje, amados. Olha lá, a Marianinha adulterou, fornicou, engravidou. Rua! Bope cristão. Os seguranças da época, né? Novamente, queres que vamos e arranquemos o joio? Aí Jesus: não! Olha, está até com exclamação. Não se preocupe, ela está aprendendo, não tem problema. Não! Disse Deus. Abra sua Bíblia aí para você acompanhar. Mateus 13, 29. Pode ver que tem essa entonação aí, né? De admiração, de surpresa, né? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Pastor, explica isso para nós. Às vezes nós, como bope cristão, né? O capitão lá, Nascimento, quer tirar o joio. E aí na hora que ele tira a Marianinha, né? Vai junto com a Marianinha, o irmão da Marianinha, vai o primo da Marianinha, o sobrinho da Marianinha, o pai da Marianinha, a mãe da Marianinha, o cunhado da Marianinha, o primo em terceiro grau da Marianinha, o amigo da Marianinha, o vizinho da Marianinha, colega da escola da Marianinha. Acabou a igreja. O cara quis tirar o joio, pseudo joio, porque ele não pode julgar que é joio, né? O Bob foi lá, tirou a Marianinha, foi todo o trigo junto com a Marianinha. Você vê, amados, que coisa séria. Que coisa séria. Ai, Senhor, fala.
Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Nos átrios do Senhor, no seio de Abraão, se for o caso, né? na boa casa de Deus. Amém, igreja? Quem te estabeleceu juiz sobre alguma situação? Ninguém te estabeleceu juiz sobre nenhuma situação de um filho de Deus. Ninguém fez isso. Não vai ser Jesus que vai fazer isso com você, nem o pastor da igreja vai fazer isso com você também. Tá? Mas pastor, o que a gente faz então, né? Você viu Pedro? Pedro depois mudou. Depois de ter caído, depois de ter negado Jesus 3 vezes, amados. Pedro se levantou. Se cair o homem, ó, tá vendo? Tá vendo? A gente precisa entender isso. E foi assim com todos os que são de Deus, amados. Então não permita que o Filho de Deus seja achincalhado, humilhado, envergonhado. Jacó, amados, era para estar na sepultura dos infernos. Deus foi lá, deu uma chance. Deus foi lá, brigou com ele. E foi levantado. O que dizer de Jonas? Cabeçudinho Jonas, foi tão intransigente, tão colérico, E Deus deu uma chance, Deus deu 2 chances, Deus deu 3 chances. Quantas chances Deus não deu para Jonas, deu para Davi, deu para Salomão, deu para você, deu para mim? Quantas? E aí a gente passa a ser juiz em cima da vida do irmãozinho. Não pode. Eu encerro com Mateus 7:20 a 23. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Amados, eu amo esse versículo. Davi tinha frutos maravilhosos, mas tinha uma carninha fraca, coitado. Ele não podia ver uma sainha balançando que já corria atrás. Era diferente de José, né? José via, mas não era dele, saía correndo, mas Davi não era. Salomão também. Sansão, o que dizer de Sansão, amados? Pensa um pouquinho. Ele só queria se engraçar com as mulheres do mundão da época, com prostituta, com mulheres que não eram do povo dele. E Deus foi tolerante com ele até onde deu. Foi um juiz sobre o povo de Israel. Acho que julgou Israel durante 20 anos. Se alguém souber, me corrija aqui. Acho que foi 20 anos. Juiz sobre um povo, amados. Mas tinha umas quedinhas, né? Fazer o quê? E nem por isso Deus tirou a sua misericórdia da vida de Gideão, de Sansão. Gideão, né? Eu falei Gideão agora. Pega um pouquinho o Gideão. Gideão falou assim: do meu clã, eu sou o menor. Se não bastasse eu sou o menor do meu clã, de todas as sociedades que tem aqui nesse povo, a minha é a menor também. Quer dizer, ele era o menor do menor. E Deus usou Gideão. Por que a gente fica se limitando? Comece a pensar um pouquinho sobre isso. E assim pelos frutos os conhecereis. 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu não sei por que esses versículos me acompanham tanto na minha vida. O que eu já tive de gente que me perguntou sobre esses versículos, e esse versículo é claríssimo. Esses versículos são claríssimos. Eu não sei por que as pessoas perguntam tanto, mas vamos falar sobre eles hoje novamente. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, ou seja, claramente, para não ter dúvida: nunca vos conheci, apartai-vos, ou seja, separai-vos, vá longe de mim, os que praticais a iniquidade. Amados, tem gente que está em cima dos altares dizendo em louvores, em pregações, Senhor, 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 mas não estão praticando, estão sendo iníquos. Esses versículos significam que há pessoas que fazem prodígios,
fazem sinais em nome de Jesus, sem serem de Jesus. Pastor, como isso é possível? Sim, o diabo faz prodígios também, amados. Então, na hora que você vê alguma coisa, vá analisar os frutos. Pelos frutos você vai conhecer. Deus vai dizer para você: este é de Deus, esse não é de Deus. E não é julgando, não. É sacando daquele dom que Deus deu para você e deu para mim, que é o dom de discernimento, para poder separar e enxergar aquele que serve e aquele que não serve a Jesus Cristo. Porque eles são plantados, não é no centro de macumba, não. Eles são plantados aqui dentro, enquanto nós não estamos vigilantes. O vigiar não é só olhar. O vigiar é você perceber atitudes, comportamentos, maneira de falar, maneira de se portar, maneira de servir a obra, maneira de amar, dar testemunho cristão. Amados, eu já conheci gente muito errante na obra de Deus, que chorava no meu ombro, chorava por ser temente a Deus e achar que não tinha a mão misericordiosa do Senhor sobre a vida dela. E eu ali, falava com essa pessoa 1 hora, 2 horas, 3 horas, se fosse preciso, amados, para dizer o quanto ela era amada por Jesus Cristo. Ao passo de que há pessoas, amados, dissimuladas, sorrateiras, enganadoras, anjos de luz e não são anjos de luz. Como diz lá em Efésios, que Lúcifer se transforma até no anjo de luz para confundir, se possível, os eleitos de Deus, que somos nós os escolhidos. Então presta atenção, igreja de Deus, presta atenção. Esses sorrateiros dissimulados precisam ser desmascarados, mas não tem que ser expulsos pela sua mão da igreja, não. Nós vimos isso agora. Quais são as nossas armas contra essa trupe toda? Oração, principal delas. Conhecimento, para não permitir entrar destruição na sua e na minha vida, porque eles são dissimulados. Então você tem que ser perspicaz também, você tem que ter discernimento. Opa! E é nas sutilezas que você pega toda essa turma. Olha, amados, o dia que a igreja tiver, como assim eu também tiver, tudo isso muito bem aguçado, muito bem internalizado, muito bem esclarecido por Deus, a pessoa olhar para você, Outro dia eu disse aqui, uma pessoa pegou eu no fim do culto e falou assim: nossa, pastor, é assim mesmo. Eu falei, que eu falei assim: o diabo chora muito bem. E o filho de Deus, por ser ovelha, se comove. Começou a chorar muito, amados. Fica desconfiado. Não, abençoe, o que eu posso fazer para você? Vamos orar aqui. Não quero essa oração, não. Passa lá em casa 1 hora. Vamos conversar. E você, nas maiores das boas intenções, vamos ajudar o irmão, vamos ajudar a irmã. Na hora que você perceber, você já está enlaçado, você já está... Sabe pessoas que te procuram fora de hora sem nenhum propósito? Sem nenhum propósito. Propósito é assim: querida, eu vim aqui até a sua casa porque eu senti no coração que nós deveríamos evangelizar essa cidade, libertar os cativos, dar vista aos cegos. E a pessoa fala: não, eu senti de Deus. Tem um bolinho de laranja aí para a gente tomar um cafezinho, aí a gente vai bater num papo? Está tudo bem, entra. Lá pelas tantas, já está entrando a família do pastor, já está entrando na igreja, já está entrando um monte de situações. Fuja disso. A Bíblia diz que são separados os melhores amigos, amados, quem faz isso.
São pessoas usadas para separarem os melhores amigos. E aí eu volto para o início do culto. Somos ou não somos uma família? Apesar de nos reunirmos 2 vezes por semana aqui no santuário, alguns eu só vejo de domingo. Somos ou não somos? Ou então vamos lá para aquela igreja, né, que tem culto, não estou criticando não, mas tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo tem 3, 4, 5 cultos, você vai nos 3, 4, 5 cultos e um não olha para o rosto do outro? Não sei, eu quero fazer mais. Você quer fazer mais? Vamos fazer mais. Afinal de contas, quem vai te dar o crédito não sou eu, é Jesus lá no céu. Na hora que você subir, as suas fichinhas celestiais, né, se assim eu posso dizer, com permissão do Espírito Santo, vão estar lá embrasando aí a sua cabeça, né? Como prêmio, como galardão, como recompensa. Amados, Deus não se contradiz. Se Ele fala uma coisa, assim vai ser cumprida. Tá certo? Nós temos que ser aqui o porta-voz, o intermediário, essa interface, esse canal do fluir de Deus, sempre respaldado na Bíblia. Você vê, qual é o pastor que vai dizer, não tira a pessoa, né? A seu tempo Deus vai juntar os feixes e colocar na fornalha. Qual o pregador que fala isso? Eu não ouço, amados. Eu não ouço. Coloca a pessoa num canto sem tomar ceia, manda ninguém mais falar com a pessoa porque ela está em pecado. Juntam esse bopezinho dentro da igreja para poder pôr a pessoa na geladeira. Por isso que eu falei do colérico, né? O colérico ele é uma pessoa muito incompreendida, porque ele vê o resultado lá na frente. Ele faz tudo com as melhores intenções do mundo. E aí fica todo mundo no miolo descendo o cacete nele, meu. Aí que a igreja devia ser tolerante, amparar o irmãozinho, né? Não, chuta ele para fora. Por favor, né? Não sejamos assim. Pelo menos nós aqui que estamos ouvindo essa palavra, né? Vamos nos colocar em pé. Vocês lembram daquele versículo que a gente vê o cisco no olho do vizinho e não vê a trave que está no nosso, né? Lembra? Às vezes, amados, nós fazemos muito isso e não percebemos. Quando nós julgamos, vemos alguma situação, né, de alguém, não faça isso, né? Não faz. Você, afinal de contas, não é Deus para perscrutar o coração de ninguém, sondar o cerne, né? Você não é. Eu também não sou, né? Tá bom? E outra, aquela oração que você usa para sarar, para curar, para livrar, né? Para ver os prodígios, os milagres de Deus, começa a usar em oração para afastar quem não é de Deus. Vamos orar assim, dessa maneira, nesse momento? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta palavra prodigiosa, essa palavra que acrescentou muito no nosso conhecimento de hoje. Obrigado, Pai, por esses momentos. E agora nós te pedimos, Senhor, afasta do nosso meio, abençoa tremendamente essa pessoa que não está na mesma batida que a tua igreja, Senhor, ou seja, de levar a tua palavra, o teu refrigério, a tua paz, a tua segurança, a tua alegria, a tua felicidade. Ó, Pai, tu dissestes em João que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, pois o Senhor venceu o mundo. E o Senhor em nós, esse mesmo Senhor que venceu o mundo, é a esperança. Nós esperamos em Ti, Senhor. No quê? Na glória, Senhor. Não apenas na que virá no paraíso, não, mas a que virá e já é manifestada aqui na terra. Que corramos atrás dela, Senhor. O mundo diz que deve correr atrás do prejuízo, nós dizemos o contrário, Senhor. Nós não queremos correr mais atrás de perdas, né? Prejuízos são perdas, Pai. Nós queremos correr atrás do que acrescenta, daquilo que nos dá alegria. Corremos a carreira que está proposta, Senhor. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Olhando para frente, não olhando mais para trás, as coisas que ficaram para trás, não, olhando para Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé, Jesus, aquele que trocou tudo aquilo que era bom por uma cruz maldita e morreu no meu e no teu lugar. Esse mesmo Jesus que aqui está nesse momento é o maior interessado pela sua felicidade. E você é? Coloque tudo hoje nas mãos do Senhor. Afinal, é uma ordem que Ele está te dando. Aqueles que andam carregados, presos, lance sobre o Senhor o teu jugo, o teu fardo,
porque o dele é leve e suave. Ele manda que façamos isso. Troque com Jesus, troque com Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvor, por favor. Vamos louvar aquela da chuva.